Oi, eu sou a Marcela Pires e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha gestação e o parto do Gael. Quando eu recebi alta e saí do hospital, na internação ainda do Pedro, eu já fui pra casa muito ciente e com muita vontade de ter um outro filho, né? Como eu disse, a gestação do Pedro não foi planejada, mas a gente, já que tinha acontecido, a gente desejou demais que tudo desse certo e a gente amou ele desde o primeiro segundinho. Então, foram meses esperando e se preparando e pensando nas mudanças que a gente ia fazer na nossa vida, né, para receber o nosso filho. E infelizmente, a gente foi embora sem ele. Então, eu já tinha certeza que eu queria. E meu marido também. Então, quando eu fui receber alta, eu perguntei pra médica quanto tempo eu deveria esperar pra tentar ter outro filho. E ela me disse que pelo menos 6 meses. Foi isso que ela me falou. Então, fui pra minha casa pra esperar os 6 meses. E isso eu fiz. Antes de dar os 6 meses, eu falei assim, tá tudo certo. Oh, meu Deus. Falei, tá tudo certo. Não era nada de genética ou alguma malformação ou alguma coisa do meu organismo que a gestação não foi pra frente, que as coisas não deram certo. Foi um acidente. Então, eu vou tentar de novo e não vou esperar os 6 meses. Só que Deus falou, vai esperar sim. Porque eu fiquei tentando e só fui engravidar no 6º mês que eu estava tentando engravidar. Então, quando eu fiquei grávida, fiquei muito feliz. Eu já fazia os testes todos os meses, né? Porque o psicológico da gente é foda. Posso falar foda, será? Enfim. Então, minha menstruação sempre estava atrasada. Eu sempre tinha sintomas todos os meses. E eu falava assim, não, agora foi. Aí fazia o teste e não tinha ido. Então, e não era uma surpresa. Tipo assim, eu já tinha convicção de que eu não conseguiria fazer uma surpresa pro meu marido. Porque você já sabe como é que eu contei da primeira, né? Aí da segunda, parece que a gente sente, né, que alguma coisa tá diferente. Quando eu estava grávida, eu não sabia ainda, né? Mas eu já estava. E falei assim, não, eu vou escondido na farmácia, vou comprar um teste e vou fazer sem ele saber. E aí eu fiz. Só que ele viu eu saindo. E aí eu subi e falei pra ele, eu vou fazer um teste, nananana. E aí ele ficou lá na porta do banheiro esperando. De sintomas, de falar assim, eu tava enjoada, não tava nada. Né? A minha menstruação tava atrasada, eu acho que uns 3 dias só. Aí eu fui lá e fiz o teste. Aí não comprei esse digital, não tinha na farmácia. Era das listrinhas, mas não era aquele fininho, sabe? Eu tenho os testes até hoje, tanto do Pedro, tanto do Gael, mas eu vou mostrar aqui porque é um negócio com o meu xixi, então não precisa. Mas ele era de risquinho, então se ficasse uma risquinha era negativo e se ficasse 2 era positivo. Aí eu fiz o teste lá, fiz a urina e pus o palitinho, e aí ficou um palitinho só. E eu não esperei mais, porque eu ficava muito chateada com os testes negativos, né? Então eu falei, deu negativo. E pronto, segui minha vida. Só que eu não joguei o teste fora, porque eu tava na casa da minha sogra, aí eu não queria que eles vissem que eu tinha feito. Então eu fui, enrolei e guardei nas minhas coisas. Aí foi, e não sei porquê, não lembro. Falei pro meu marido que tinha dado negativo. E eu não sei por qual motivo, eu fui olhar o teste de novo. Aí, gente, tinha uma segunda risquinha muito fina, muito clara. E tipo assim, eu falei, não tem. Eu tô inventando na minha cabeça que tem, não tem. Aí chamei meu marido, mostrei pra ele, não, também não tô vendo, não. Aí eu fui e mandei uma mensagem pra minha irmã. E falei, mandei a foto. Você tá vendo uma segunda risquinha? Aí, minha irmã, minha filha, pôs a foto no preto e branco pra mostrar, tem risco assim, tem. E aí minha irmã via essa risca, eu comecei a ver a risca também. Aí eu falei pro meu marido, então vamos lá fazer o exame de sangue. Aí a gente foi lá, fez o exame de sangue
E no mesmo dia já saiu o resultado e tava lá que era um positivo, que é que eu estava grávida. Gente, e aí é igual da primeira vez. Tipo assim, eu tava desconfiando que eu tava grávida, eu queria estar grávida, mas na hora que eu vi que eu tava grávida, eu falei, misericórdia, gente. É uma mistura, gente. É muito louco, muito louco. E aí a gente foi contar pras pessoas. A minha irmã estava grávida também, de 3 meses. E ela ia fazer um chá revelação. E eu decidi que eu iria contar pra eles no dia do chá revelação. E aí fiquei esperando, né, chegar o dia. E aí a minha irmã foi, eu que fiquei responsável por fazer a revelação do sexo do meu sobrinho. E aí no final a minha irmã que revelou pra família que eu tava grávida. E aí fui seguir minha vida, né, gestante, que eu queria tanto. E aí, gente, eu tive tanto enjoo, mas tanto enjoo, mas tanto enjoo, que assim, eu, de novo, não chegava a vomitar, mas eu sentia o cheiro de tudo, tudo me deixava enjoada, tinha muita azia, muita azia, muita azia. Desde o começo, na gestação do Pedro, eu fui sentir azia, tipo assim, eu tava lá no hospital já, internada. O do Gael eu senti desde o começo, que uma azia muito forte e assim, enjoo, tudo. Emagreci também nos primeiros meses, porque não conseguia comer. Enfim, mas o que se destacou na gestação do Pedro, do Gael, desculpa, do Gael pra mim, foi o fato de ter muito medo. E eu não sabia que iria ser assim. É claro que por ter vindo de uma experiência não agradável, você ficasse com receio e tudo, mas eu tinha muito medo de tudo. Tudo. Eu tinha medo de andar na rua e ser atropelada, medo de andar na rua e cair. Eu trabalhava ainda no escritório, então eu tinha medo de subir a escada e cair da escada e acontecer alguma coisa. Eu tinha medo de tudo. Eu fiquei muito, muito neurada com tudo, sabe? Nossa, gente, foi difícil. Muito difícil. Eu só queria que acabasse, entendeu? Então, assim, eu não aproveitei a minha gravidez, a minha gestação, porque eu só queria que ela acabasse. Eu só queria que chegasse no dia que meu filho fosse nascer e ele fosse vir embora pra casa. Era só isso que eu queria. Então, foram 9 meses muito difíceis, com muita agonia e muita ansiedade. E os dias e os meses pareciam que se arrastavam. O Gael encaixou muito cedo. Tipo assim, o Gael tava de 27, 20 e poucas semanas assim, e o Gael já encaixou. E então doía muito a região aqui da pelve, sabe? Eu tive inflamação do nervo ciático, então eu sentia muita dor. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu só queria que acabasse. As partes gostosas, assim, fora o medo, o desespero e as dores e tudo isso, o desejo de querer que tudo passasse, teve também as partes gostosas, como eu falei, que como eu não vivi isso na gestação do Pedro, eu queria viver na do Gael. Então eu fiz foto de gestante com profissional, exatamente do jeito que eu sempre sonhei. Eu amo as minhas fotos de grávida. Fiz chá de fralda, que é uma coisa que eu também não fiz pro Pedro. Então, assim, aluguei um salão, decorei do jeito que eu sempre quis. Fiz festinha de... Ai, menina já nasceu, né? Mas eu fiz festa de 1 ano. Mas, enfim, todas essas comemorações que a gente faz antes do neném chegar, eu quis fazer pro Gael. E fiz do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu consegui fazer. Desde o começo, devido ao meu histórico, a minha gestação foi classificada uma gestação de risco, mas só pelo parto prematuro mesmo anterior e pelas gestações serem muito próximas. Depois que eu já estava grávida e fui fazer meu pré-natal, a médica do pré-natal disse que eu tinha que ter esperado uns 2 anos, pelo menos, para o meu útero se recuperar. E lá estava eu, grávida, 6 meses depois de ter feito uma cesárea. Então, assim, eu não poderia fazer um parto normal, o que foi me orientado desde o começo. Sempre me falaram, olha, vai ter que ser uma cesárea, porque seu útero talvez não consiga aguentar o trabalho de parto normal e tudo. Então eu fiz todo o meu pré-natal baseado de que no final eu faria uma cesárea. E a data prevista para o parto do Gael era para o dia 17 de fevereiro
de 2018. Acontece que o bonito não quis esperar, não. Ele não nasceu prematuro, graças a Deus, mas ele nasceu antes da data prevista. Eu pedi minha licença maternidade antes dele nascer, porque, gente, eu tava assim, ó, eu não aguentava mais andar. Eu não tinha força pra carregar todo aquele peso, com todas aquelas dores que eu tava sentindo. Então eu pedi minha licença maternidade antes, e graças a Deus eu fiz isso, porque no dia 8 de fevereiro, eu não lembro o dia da semana que era, mas era um dia de semana, eu levantei muito cedo, porque eu queria ir no banheiro. Mais ou menos igual a do Pedro. Levantei porque eu queria ir no banheiro. E aí na hora que eu voltei, eram umas 8 horas da manhã. Esse horário, normalmente, eu estaria chegando no meu trabalho. Então, pensa bem. Pensa bem. Levantei e na hora que eu fui sentar na cama, eu ouvi um barulho. O mesmo barulho que eu ouvi quando a bolsa do Pedro rompeu. A diferença é que dessa vez eu sabia que isso era uma bolsa rompendo. Eu tava de 39 semanas e 2 dias, se eu não me engano, e a bolsa rompeu dia 8 de fevereiro. Aí eu chamei meu marido, falei pra ele, olha, está acontecendo. E diferente do que eu imaginei, que eu ia ficar muito nervosa e ansiosa, porque eu fiquei assim a gestação inteira, no dia eu tava muito tranquila. Então minha bolsa estourou, eu não tinha arrumado a minha mala ainda, a mala do Gael tava pronta, mas a minha não tava. Eu levantei, meu marido já levantando aquele desespero, e eu falei, calma, primeiro eu vou tomar um banho, depois você vai fazendo aí minha mala pra mim, eu vou te falando o que você vai pôr. Então, enquanto eu tomava banho, meu marido arrumou minha mala, e aí eu peguei os papéis, né, os ultrassons, os exames, tudo, e fui pro E. Martins, que é aqui onde, quando a gente tá grávida, e a gente vai ter o neném pelo SUS, é onde a gente tem que ir primeiro, quando a gente entra em trabalho de parto. E aí eu fui pra lá, eu e meu marido, aí dei a entrada lá, tudo certinho, até então não tava sentindo nada, só perdendo o líquido, né? E só que lá, a salinha que você fica esperando a sua vaga pro municipal ou pra medicina, que são as maternidades daqui da minha cidade de Berlândia, as maternidades do SUS, tá? Do público. Lá a salinha, o homem não pode ficar, só acompanhante mulher. E eu tava com meu marido, né? Aí o que acontece? Fui tentar falar com a minha irmã ou com a minha sogra pra alguma delas ficarem lá comigo. Só que antes delas chegarem, a minha vaga já tinha saído. Então eu fui transferida pro municipal sozinha, né? Porque a minha sogra nem minha irmã tinha chegado e meu marido tinha ido, não lembro o que ele tinha ido fazer, mas ele tinha ido em algum lugar. E aí, quando eu cheguei lá na medicina, aí o meu marido chegou lá, e lá ele já podia ficar comigo desde o começo. E eu tinha um papel da minha médica do pré-natal falando que eu teria que fazer uma cesárea, né? Então, assim que eu cheguei, já me colocaram numa salinha, mandou trocar de roupa, meu marido também. Uma salinha tipo de espera pra fazer a cesárea. Só que aí, gente, eu comecei assim a entrar no trabalho de parto efetivo. Até então só a bolsa tinha rompido. Comecei a sentir as contrações. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Deus é mais nas vidas das mulheres que têm parto normal. Gente, que dói demais. E eu tava no começo. Então, tipo assim, todo o tempo que eu fiquei lá esperando o meu horário da minha cesárea, eu dilatei só 3 centímetros. E eu já não aguentava mais. As minhas contrações, elas vinham de 2 em 2 minutos, até esse momento que eu entrei pra fazer a cesárea. E tipo assim, gente, meu marido ficava assim, onde que tá doendo? Eu falava, a minha alma, a minha canela tá doendo. Nossa, gente, é desesperador, sério. Aí veio uma médica falar comigo, falar que eu tava evoluindo bem no meu trabalho de parto e que como eu tive uma gestação saudável, se eu quisesse, eu poderia tentar o parto normal e que teria uma equipe lá comigo, não sei o que. Gente, primeiro que ela veio falar isso comigo, eu tava morrendo de dor. Então, tipo assim, eu já não tava querendo. E segundo que eu fiquei 9 meses me preparando psicologicamente para fazer uma cesárea.
Então, não dava pra eu chegar lá na hora de parir com contração e tomar essa decisão. Eu não tinha condições. E que nem eu falei também, tipo assim, eu vim de um parto traumatizante, porque aquilo lá me traumatizou. Então eu não queria que nada saísse do planejado e que desse alguma coisa errada. Eu falei, eu não quero tentar nada, eu quero o certo. O certo não era cesárea, vamos fazer a cesárea. Só que como eu tava evoluindo muito rápido, eles tiveram que me passar na frente, né? Porque senão meu filho ia nascer lá do parto normal sem eu querer mesmo. Porque, gente, como eu falei pra vocês, ele tava encaixado há muito tempo. Então, tipo assim, o menino tava saindo mesmo. Fui pra sala de cirurgia pra tomar anestesia e só depois da anestesia que o meu marido poderia entrar. Tomei anestesia e diferente do primeiro anestesista, gente, que foi um anjo em minha vida, esse segundo, eu não lembro nem o nome dele. Só que eu lembro da cara dele, eu tenho vontade de dar um soco nele toda vez que eu lembro. Tipo assim, ele teve que aplicar a anestesia em mim umas 3, 4 vezes, porque a anestesia não pegava. Ele disse que é porque eu tava muito nervosa. Mas, gente, olha, sinceramente, eu tava nervosa que a anestesia não tava pegando. Só por isso. E aí, com muito custo, a anestesia pegou, o meu marido entrou, e aí começou a fazer a cirurgia, né, a cesárea. Aí o meu filho nasceu 4h30 da tarde, no dia 8 de fevereiro, no mesmo horário que o Pedro. E o que eu mais tinha expectativa no parto do Gael era que o Gael chorasse, porque o Pedro não chorou. E então foi uma sala muito vazia, muito silenciosa, todo mundo muito tenso. E no parto do Gael eu queria que isso fosse diferente. E foi, né? Porque o Gael já nasceu esgoelando. Ele nasceu muito saudável, muito bem, graças a Deus. Desde esse primeiro momento ele já ficou comigo. Fizeram lá os procedimentos iniciais com ele e já entregaram ele pro meu marido e te vira aí, meus filhos. Te vira aí com essa criança. O Gaelzinho, ele nasceu com 6 dedinhos em uma mão. E quando a médica veio me falar isso, gente, eu tava tão anestesiada, mas né, não tá anestesia mesmo, vocês entenderam. Que ela falou assim, olha, ele nasceu muito bem, saudável, isso aqui. Mas, gente, na hora que ela falou mais, parece que o meu coração saiu do meu corpo. Eu falei, não é possível que alguma coisa tá errada. Não é possível. Aí ela, mas ele tem... Aí ela falou o nome lá que eles dão pra isso, mas ela tava falando só que ele tinha um dedo a mais na mão. Aí eu, só isso, moça? Aí ela, não, tá tudo tranquilo. Tá tudo bem. A família do Vinícius, muitas pessoas têm. Então é genético mesmo. E aí eu fui pra uma salinha lá esperar a anestesia passar com o Gael. E o Vinícius não podia ficar lá. O Vinícius tinha que ficar esperando lá de fora até eu ser transferida pro quarto. Só, gente, que eu achei isso aí um problema de logística muito grande. Porque me deixam numa sala com um recém-nascido. Eu que não consigo me mover, porque estou anestesiada. Não posso me mexer, não posso levantar, não posso fazer nada. Com um bebê aqui do meu lado, dentro do bercinho. E aí o Gael começou a meio que resmungar, meio que chorar, ficava chupando os dedinhos. E eu, gente, o que eu faço? E eu estudei muito e li muito, então eu sabia que o neném amamentar nessa primeira hora de vida era muito importante. E eu queria, entendeu? Eu queria que isso rolasse. Só que não tinha ninguém na salinha comigo, tava só eu, a criança e Deus. E aí eu fiquei olhando, né, lá na porta. Na hora que passou uma pessoa, eu dei um chama nela. Moça, vem cá, não sei o quê. Aí falei pra ela, falei assim, olha, eu posso amamentar ele já? Aí ela, ué, pode, você quer? Eu falei, eu quero. Aí ela, pensei, vai me ajudar, né? Vai me ensinar aqui como é que funciona. Ela pegou o Gael no bercinho, pôs aqui em cima de mim. Beijo, abraço e foi embora. Eu fiquei lá com o menino. Aí, o que eu fiz? Não sei o que eu fiz. Eu simplesmente enfiei o peito na boca da criança e falei, deve ser assim. Não vou estar sabendo agora. E aí ficamos lá nós dois, até eles me levarem pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, meu marido já veio vindo junto comigo, não sei em que momento que ele apareceu, mas ele chegou lá. E aí a gente foi pro quarto. Eu fiquei internada 2 dias, né, 48 horas, que é o normal mesmo. E aí a gente foi pra casa. Então foi isso. Muito mais simples, né? O Gael,
eu falo pra ele assim, ele tem 2 anos, tá, gente? Então ele provavelmente não entende nada que eu falo em relação a isso. Mas muita gente fala, nossa, mas por que que você quis ter outro filho tão perto, tão em cima um do outro, tudo? Eu nunca quis substituir um filho com outro, porque isso é impossível. Isso nunca, nunca, nunca vai acontecer. Eu posso ter 50 filhos, que nenhum deles vão ser iguais ou melhores, ou vão substituir um outro filho meu. Só que é um processo muito difícil, né? E eu não tava bem. Eu sou uma pessoa que eu infelizmente não sei viver o presente. Eu tô sempre lá na frente, entendeu? Então, assim, na época que isso do Pedro aconteceu, eu não queria. E a sociedade também não quer, entendeu? Que você sofra. Então, todo mundo me cobrava muito de, não, você tem que estar bem. Não, mas pensa que foi melhor assim, Deus sabe o que faz. E se ele tivesse algum problema, e se ele tivesse alguma coisa, e nananã, nananã. Então, tipo assim, eu não tinha o direito de estar triste. E eu não queria ficar triste, entendeu? Então, eu não tava bem, eu não tinha com quem conversar. Não que eu não tivesse, eu sei que eu tinha meu marido, tinha minha irmã, tinha tudo. Mas assim, era um momento muito difícil. E eu não sabia o que falar também. Mas eu sabia que eu não tava bem. E que eu precisava de um motivo mesmo pra ficar aqui. Eu nunca tive vontade, graças a Deus, de fazer alguma coisa com a minha vida. Mas eu tava vivendo um momento que se eu não tivesse também aqui, também pra mim tanto faz, sabe? Então eu não queria viver assim. Eu queria ter um motivo para acordar todo dia de manhã e viver aquele dia da melhor forma possível, tentando ser melhor todos os dias. E não falar, acordei e vamos ver o que vai acontecer até o final do dia. Claro que a gente ainda, todo mundo tem esses dias de acordar e falar, hoje eu não tô bem. Mas quando todos os seus dias são assim e você não tem nenhuma perspectiva de que as coisas vão melhorar, fica muito mais difícil. Então, eu posso ter feito errado depositando essa expectativa de vida em um bebê? Talvez. Mas foi o fato de estar grávida e de ter a responsabilidade com aquela vida e de fazer as coisas darem certo que eu consegui não passar por aquilo, porque eu acho que eu nunca vou passar. Eu acho que eu nunca vou superar isso que aconteceu. Mas tem motivo, sabe, de querer viver. E isso pra mim foi muito importante. Então, eu sempre olho pra ele. Gente, eu olho pra aquela criancinha de 2 anos. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é muito inteligente. Ele, assim, é meu filho. Então, às vezes, pode ser suspeito. Sim. Mas, gente, eu fico olhando pra ele. Às vezes, eu não acredito que ele é meu filho, sabe? Porque é muito surreal a gente ter uma vida na mão da gente, assim. E eu olho pra ele e fico pensando, ele é tão pequenininho e ele é o motivo da minha vida inteira. Ele é a razão de tudo que eu faço, tudo. Se eu acordei e se eu dormi, se eu fiz algum plano, se eu lavei uma louça aquele dia, foi porque naquele dia eu queria que aquilo fosse feito pelo meu filho. Tudo que eu faço na minha vida é por ele, tudo, 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 tudo. E eu queria falar aqui também, para ficar registrado, que primeiro eu agradeço demais todos os comentários que vocês fizeram no vídeo que eu fiz do relato da minha gestação e do parto do Pedro. Todas as mensagens que eu recebi no meu WhatsApp, no meu Instagram. Teve gente que assistiu aqui no YouTube e me achou lá no Instagram. Me achou não, porque eu deixo aqui, tá? Minhas redes sociais aqui embaixo. Mas foi lá no Instagram falar comigo. Gente, eu fico muito feliz mesmo de ter esse reconhecimento, sabe? Tipo assim, não reconhecimento de mãe mesmo, das pessoas me enxergarem como a mãe do Pedro, entenderem a minha história e saberem um pouco disso sobre mim. Mas uma coisa que eu recebo muito em relação a essa história e também a história da minha mãe, que um outro dia eu conto aqui pra vocês, que muita gente fala, nossa, Marcela, você é muito forte, nossa, eu não conseguiria passar por isso, nossa, você é muito forte. E eu quero te dizer que você
também é muito forte, porque a gente só sabe o tanto que a gente é forte quando a gente precisa ser. É um clichê, né? Mas é isso. Eu nunca, nunca na minha vida que eu falei, nossa, eu tenho que ser forte porque um dia vai que alguma coisa acontece e eu vou precisar ser forte. Nunca. Aconteceu e eu precisei ser. Então, e também não quero ser todo dia, sabe? Isso é uma coisa muito importante também de você saber sobre a sua vida. Você não precisa ser forte todos os dias. E a gente não pode cobrar isso das pessoas, de impor que aquela pessoa ela é sempre forte. E isso já aconteceu comigo. Eu entendo que é sempre das melhores intenções, mas eu não tô nesse lugar de ser sempre forte e eu não quero estar nesse lugar. E você também não deve estar, tá? A gente pode ter os dias da gente que a gente não quer graça com ninguém, que a gente não quer conversar com ninguém. A gente pode ter nossos dias de chorar todo segundo do nosso dia se a gente quiser. Ninguém precisa ser forte o tempo todo, tá? E quando você olhar pra mim ou pra uma outra pessoa que tem uma história que você fala, nossa, que pessoa forte, eu não seria assim, seria. Eu não desejo que você passe por nada parecido ou pior do que isso. Mas saiba que você também é. Cada um tem um problema e uma dificuldade na vida. A minha é diferente da sua, mas a sua vai impactar na sua vida muito mais forte do que talvez na minha. Então, talvez você não tenha perdido um filho, mas tenha acontecido alguma coisa que você também precisou ser forte, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem me sugerir aqui coisas pro próximo, já que agora eu já fiz aqui essa introdução. O que vocês querem saber mais sobre maternidade? Fala aqui pra mim, por favor. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E compartilhar o meu vídeo com alguém, para essa pessoa me conhecer também. Ativa o sininho aqui das notificações para você sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E deixa seu like também, tá bom? Um beijo, tchau!